Oi pessoal, a videoaula de hoje será esse quadro aqui que nós vamos reproduzir. O original é do artista plástico de São Bernardo Moro. Eu tomei a liberdade para pegar, para a gente fazer a cópia, né? Exercitando os conhecimentos e todas as técnicas que eu vou dar passo a passo para vocês, lembrando que esse vídeo que vai iniciar agora faz parte do programa de oficinas culturais da Secretaria Municipal de São Caetano do Sul. Eu sou o Severino Mendes e a oficina, como eu já disse, será de pintura em tela. Tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante. Pessoal, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com vocês. Nós estamos dando início nas nossas aulas de pintura em tela, em videoaulas, né? Então, vocês vão ter aqui todas as dicas para quem já pinta e para quem vai iniciar. Então, eu vou fazer a apresentação de todos os materiais, como usá-los e como você desenvolver os principais estilos da pintura, ok? Então, eu vou começar apresentando os materiais para vocês. Nós vamos trabalhar com os pincéis Condor da linha 421. Então, aí tem vários tamanhos, né? Do 0 até, eu acho que o 24, né? Depois eu vou passar uma listinha certinho. E conforme eu for explicando para vocês a pintura, eu vou falar que pincel e que número eu estou usando, né? É um pincel um pouquinho caro, mas é o melhor que tem. Agora, se de tudo você não tiver esse pincel, você pode usar o 385 também da Condor, do cabo amarelo, que ele é bem barato e você encontra ele para comprar até em lojas de ferragem. Além dos pincéis, temos que utilizar 3 tipos de líquidos para fazer as nossas misturas. O principal deles é a terebintina. A terebintina ela serve tanto para limpar os pincéis, como para você diluir juntamente com o óleo de linhaça, que é para fazer o médium. Geralmente, quando você vai ler algum assunto sobre pintura em tela, eles vão falar muito em médium. Médium é a mistura de metade óleo de linhaça e metade de terebintina, tá certo? Se vocês estiverem numa fase da pintura que tenha que secar rapidamente para vocês conseguirem o efeito, aí vocês vão usar o secante de cobalto, mas só para isso, né? Porque a principal característica da tinta óleo é que ela demora para secar, para você pintar, repintar, trabalhar as pinceladas, né? Do caso contrário, se você quiser uma pintura muito rápida, aí teríamos que trabalhar com a tinta acrílica, certo? Então, o secante de cobalto, que serve para uma secagem mais rápida, é só para conseguir alguns efeitos, que isso, no decorrer das aulas, eu vou ensinar para vocês também. A tinta, ela pode ser a tinta a óleo Acrylex. Só que quando vocês forem comprar a tinta numa loja, vocês têm que tomar cuidado que ela tem que estar escrito óleo e Classic, porque o tubo da tinta acrílica é igualzinho. Então, muitas vezes a gente se engana e pega a acrílica. E não dá para trabalhar acrílica junto com a tinta a óleo. Ou você trabalha tudo na acrílica ou tudo na óleo. Cuidado ao pegar lá, leia o rótulo certinho, vê se é tinta a óleo. Sobre as cores, conforme eu for fazendo cada trabalho, eu vou dando os nomes das cores que eu vou usar, né? Então, vocês deixam um papelzinho do lado e vão anotando quais são as cores que eu estou usando, para poder depois chegar lá na loja e comprar, tá bom? O traçado da tela, existem 2 maneiras. Uma, você vai poder traçar a sua tela com carvão vegetal. Só que eu não gosto muito do carvão vegetal, que são essas varetinhas, tá vendo? É um carvão mesmo.
porque ela faz muita sujeira e deixa muita marca na tela. Então, em vez de eu usar o carvão vegetal para traçar a tela, eu traço com um lápis 6B. Ah, mas eu não tenho domínio do desenho. Quem não tem o domínio do desenho, tem um truque. Vocês podem pegar a referência seria a figura que vocês querem pintar, vai até um Xerox e vocês pedem para ampliar em preto e branco mesmo, no tamanho que quiserem. Depois vocês colocam sobre a tela com papel, aquele papel que você consegue transferir e passa o risco por cima, tá? É papel carbono, qualquer cor de papel carbono, menos o amarelo, que ele fica muito fraquinho. E vocês colocam a foto em cima e transferem para a tela. Aí vocês vão ter uma tela riscada. Mas também vocês podem pegar a figura e ir desempenhando o desenho. Falamos de pincel, falamos dos líquidos, falamos de como traçar a tela, falamos das tintas. Nós vamos precisar também, para os nossos líquidos, 2 cumbuquinhas. Eles chamam isso aqui de godê. Pode ser forminha de empada, né? Não precisa ser daquela grande, que a gente vai usar pouco líquido, certo? Então, 2 forminhas. Nós vamos precisar também de uma paleta. Paleta geralmente é aquela que tem um furo aqui para você colocar o dedo. Mas como eu estou trabalhando no cavalete, eu já trabalho com uma madeirinha, que em cima dessa madeirinha eu vou colocar uma caixa de leite, que eu reaproveitei, abri ela, lavei, porque assim que eu terminar de pintar, eu não preciso ficar limpando. Eu pego, dobro ela para não ficar fazendo sujeira e jogo no lixo, tá? Então, esses são os materiais básicos. Agora nós vamos falar sobre a tela e sobre os ajustes do cavalete. Nós temos aqui uma tela 40 por 50, né? A tela, ela é confeccionada de um tecido de algodão rústico, é um algodão cru, só que em cima desse algodão, eles preparam uma química e passam sobre o tecido. Essa química, eu tenho a tinta branca, cola branca e um antimofo, porque a gente trabalha com óleo, corre o risco de mofar a tela. Então, nessa mistura vai o antimofo também, né? E a tela você encontra de todos os tamanhos, 40 por 50, 50 por 60, 50 por 70, 60 por 80, né? Então, são os tamanhos que você encontra, ok? Temos o cavalete, a parte da base, que é o apoio da tela. Em cima, nós temos também o que prende a tela para ela não ficar solta no cavalete. Colocamos a nossa paleta encaixada no cavalete, nossas 2 cumbuquinhas de empada e o papel que nós reciclamos da caixa de leite, o papel alumínio, certo? Vamos fazer a nossa mistura agora. Vamos usar a terebentina e vamos usar o óleo de linhaça. Na primeira cumbuca, vocês vão usar só para limpar o pincel. Então, nós vamos pôr meia cumbuquinha de terebentina. Olha lá. Na outra, nós vamos colocar um pouquinho de terebentina, a mesma quantidade que você colocou de terebentina, você vai colocar de óleo de linhaça. Vai ficar meio a meio, óleo de linhaça e terebentina. Esse aqui, como eu falei, é o nosso médium. É para dissolver a tinta, se for preciso. E aquele terebentina que está pura é para limpar o pincel. Vamos usar também, pode ser um paninho velho usado, para limpeza dos pincéis. Pode ser um pedaço de toalha, de guardanapo usado, né? Tem que ser um pano que ele absorva bem
os líquidos dos pincéis, para você não perder muito tempo. Eu costumo trabalhar com o meu pano de limpeza sobre o joelho, que fica mais fácil para mim usar o pincel. Então eu deixo sempre em cima do joelho. É importante a gente usar um avental também, porque essa tinta é muito difícil de tirar da roupa. Então põe um aventalzinho para você não sujar a tua roupa. Na pintura, nesse caso aqui, nós vamos fazer um casario em estilo impressionista, né? Depois eu vou falar mais sobre o impressionismo. O impressionismo, ele não é uma pintura muito lisa, ela é com excesso de tinta e você não precisa ficar alisando, você vai colocando a tinta. Eu peguei essa referência aqui, que é de um pintor, ele chama Moro, e ele é de São Bernardo, né? Então é sempre bom a gente ter uma referência, principalmente para quem está iniciando, para você ir seguindo e procurar deixar o mais parecido possível com essa referência. Pode ser uma foto também, uma foto do teu sítio, a foto que você quiser. Então, ela tem que estar sempre à vista, para você toda hora olhar lá e reproduzir aqui, certo? Vamos colocar as tintas na palheta agora. Tudo que está em último plano, nós vamos pintar primeiro. Por quê? Primeiro o céu, depois a montanha, que aí você já dá acabamento no céu, né? Vem as montanhas, esse casario atrás, depois vem o casarão principal e assim você vem vindo, né? Os matos, o muro e por fim a estrada. Então você vai sobrepondo os elementos, um vai dando acabamento no outro, certo? Essa tinta, por exemplo, é uma tinta acrylex, como qualquer outra. Então eu tenho no tamanho grande, tamanho médio e o tamanho pequeno. Eu aconselho, quem for comprar, comece com o tamanho pequeno e depois o médio. Evitem comprar esse tamanho grande, porque ela desperdiça muita tinta. Você acaba espremendo, ela estoura e a tinta sai pela lateral e não aqui pelo bico, certo? E sempre apertando do fundo para frente, nunca no meio, né? Para não estragar seu tubo de tinta. Então vamos começar no céu. No céu a gente tem duas cores ali. Nós temos um azul celúreo e branco, né? Tem uma pitadinha de cor de carne, que dá esse róseo no céu, que nós vamos usar também, ok? Agora, vocês vão prestar atenção só no que eu falo, porque eu vou focar só na tela, certo? Então, vocês sabem que vocês vão usar o branco de titânio, o azul celeste. Como eu vou usar pouco azul celeste, olha, eu coloquei mais branco e menos azul. E vou usar o amarelo cor de carne, que é uma cor usada para fazer muito rosto, cor de pele, tá? Então tá aqui, ó, um pouquinho também. Para começar a pintar, o importante é você molhar só uma pontinha do seu pincel no seu médium, naquela misturinha que eu ensinei vocês a fazerem. Ó, só umedeci a ponta. Aí eu venho aqui no branco, macero a tinta usando os dois lados do pincel, ó, aqui e aqui. Certo? Geralmente, quando a gente começa a pintar, dá uma ansiedade muito grande, que a gente quer pegar o pincel e vir esticando a tela tudo de uma vez. Não faça isso, porque
Aonde está mais carregado pegou tinta e lá no fim vai ficar manchado porque tem pouca tinta. Então nós vamos trabalhar como? Nós vamos trabalhar com pinceladas curtas. E pode carregar de tinta. Use os dois lados do pincel. Veio, você vira o pincel e volta. Veio, vira o pincel e volta. Então, pinceladas miúdas. Ó. E vamos encher toda a parte do céu. Depois a gente vem dando cor. Quando chegar no teu risco, não se preocupe de recortar muito certinho. É até melhor que você cubra um pouco ele, porque depois, na hora que a gente for fazer a montanha, nós damos acabamento. Se você passar sobre o lápis ou sobre o carvão e borrar, não tem problema. As tintas vão acabar cobrindo, tá? Ó, pinceladas curtas, usando os dois lados do pincel. Vai e volta, vai e volta. Nesse estilo impressionista, não precisa ficar nada lisinho. Tem lugar que vai ficar com excesso de tinta, é da técnica. Ó. Tem lugar que vai ficar mais liso, então não se preocupe em alisar. Vamos preencher toda a parte do céu. Aqui no caso, o meu risco, eu parei aqui. Faltou completar, né? Então, já para vocês verem como foi riscado, ó, vai ter uma árvore aqui e eu vou esticar minha árvore um pouco para cima. Olha lá. Tá? Vocês estão ouvindo a minha voz, mas a câmera está focada só na pintura a partir de agora, tá? Olha lá. Pinceladas curtas, não tem importância que fique, alguns lugares fica acumulado. Tá preenchido de branco. Eu não preciso limpar todo o pincel, eu só vou tirar o excesso com o meu pano. Olha, você coloque o pincel sobre o tecido, fecha com o outro dedo e sempre fechando as cerdas do pincel, porque quando o teu pincel abrir, ele já não serve mais para pintura. Então é bom que ele sempre seja limpo, você espremendo as cerdas do pincel, certo? Eu só limpei com um pano, porque agora eu vou pôr os toques de azul e de cor de carne, tá? Vamos começar com cor de carne. Vocês estão vendo que a parte de baixo, eu pego aqui, a parte de baixo aqui, olha, é meio róseo e a parte de cima. Então, eu vou fazer o róseo em cima, o róseo embaixo e no meio vou fazer o azul do céu. Pegando a tinta sempre com os dois lados do pincel, tá? E sempre olhando na sua referência. Vamos lá, ó. De novo, pincelada curta. E na parte de cima. Se alguma coisa sair errada, vocês me perdoem, porque na verdade é a primeira videoaula que eu estou gravando de pintura em tela, tá? Então, conforme a gente for fazendo mais aulas, a gente vai se aperfeiçoando aqui. Algumas de vocês, com certeza, já foram minhas alunas em aulas presenciais e já conhecem meu estilo de ensinar a pintura. É basicamente a mesma coisa que eu ensino aqui, eu ensino em aula presencial, né? Então, quem já foi minha aluna, é minha aluna ainda hoje, já tem os materiais, né? O cuidado, o capricho com os materiais é muito importante, principalmente com os pincéis.
que pincel é a ferramenta mais cara da pintura, né? A tinta não é cara, a tela não é cara, agora pincel é muito caro. Para vocês terem uma ideia, um pincel desse da Condor, o número é 14. O número 14 corresponde à largura do pincel. E a série 241 corresponde ao comprimento da cerda, né? Então, esse pincel, por exemplo, vocês vão pagar uns 25 a 27 reais. É um pincel. Então, é caro e a gente tem que cuidar muito bem deles, tá? Como eu coloquei muita tinta azul aqui, o que eu faço? Eu vou com o meu tecido, tiro o excesso e agora vou olhar o desenho que forma nas nuvens. Tem muita ondulação, muita curva. Não tem problema que um lugar vai ficar mais escuro e outro mais claro. Isso faz parte da iluminação do céu. Para registrar a nuvem, sempre pinceladas em curvas. Chega até lá no risco onde vai ser a vegetação. Vocês percebam que eu deixo uma parte mais escura, depois a outra eu faço o azul entrar no cor de carne, para dar a leveza do céu. Tá? Se vocês errarem na pintura, não se apavorem, porque a pintura é assim. Errou muito. Se você quiser, na hora, você limpa com um pano e refaz a pintura. Ou então, você deixa secar e pode pintar por cima. Então, em tela, você nunca erra, certo? Errou, refaça. Não tem problema. Ó, já fiz o céu, agora eu vou para a montanha. A montanha, basicamente, eu tenho as mesmas cores do céu, um pouquinho mais forte. E vou acrescentar o azul cobalto, para dar as manchas do relevo da montanha. Só um minutinho que eu estou pegando a nossa tinta azul cobalto. Só um minutinho que eu estou procurando. Estou procurando a tinta. Já fiz. Bom, eu não achei o azul que eu estou procurando, eu vou acrescentar um pouquinho de sépia para escurecer o meu azul. Vamos lá então. Ó, começo com o claro na parte de cima da montanha e depois vai azulando ela, até ela encontrar o outro relevo da montanha. Vamos lá então. Peguei um pouquinho do branco, um pouquinho do cor de carne e uma pitadinha de sépia para ficar um pouco mais escuro. De novo, nós vamos com pinceladas curtas. Agora você cobre o risco do lápis.
fazer a montanha, vocês seguem o contorno do relevo. Tá descendo o morro, então você vai pintar descendo o morro também. Mais claro. É aquilo que eu falei. Não tem erro em pintura em tela. Errou, você conserta. Tava muito escuro, ó, eu clareei. E você vai fazendo as suas misturas. Você vai chegando perto do telhado um pouquinho mais de azul cobalto. Deixa aparecendo as duas cores, o azul e o cor de carne. O cor de carne representa que é uma área meio que desmatada. Aí já o azul é porque já tem uma vegetação. Ah, mas por que a montanha é no tom azulado? Porque ela está lá longe, né? E a atmosfera, a luz faz com que aos nossos olhos ela aparenta azulada. Eu tive uma aluna, há muitos anos atrás, que não tinha quem fizesse ela usar o azul nas montanhas lá do fundo. Porque ela falava para mim, a montanha não é de terra? Eu falei, tem umas que só tem terra, não tem vegetação. E a terra não é marrom? É, a maior parte das terras é da cor marrom. Então a montanha tem que ser marrom. E ela fazia a montanha dela marrom. Não teve jeito. Ela, talvez pela idade dela, ela não esteja mais entre nós, mas ela deve ter ido embora pensando que a montanha era só marrom. E não é. Depende da luz, depende do tipo de vegetação, se tem vegetação. Então isso vocês têm, por isso que é importante sempre seguir uma referência, que seja de uma pintura igual essa do Moro, que seja uma foto. O importante é você seguir a sua referência, as cores que você está vendo lá na referência. Aqui no meu risco original tem uma casinha lá no fundo que eu acabei cobrindo, não tem problema. Depois eu volto quando tiver um pouco mais seco e refaço a casinha lá na montanha. Ó, a montanha mais ao fundo, viu que eu deixei bem manchado para aparecer os relevos e as vegetações que tem ao fundo. Agora a gente tem essa aqui que é a mais clara. Nós vamos com o mesmo pincel sujo, ela tem os mesmos tons da montanha de trás, porém com bastante branco, para ela ficar bem clara, tá? Então vai ficar mais ou menos um azul acinzentado bem clarinho. Eu troquei de pincel agora, eu peguei um pincel um pouco menor, um pincel número 10. Aquela hora nós estávamos trabalhando com um 14, agora vamos com um pincel 10. Então vamos à tinta. É um pouquinho do azul, um pouquinho do carne e branco. Olha lá. Continuando com pinceladas curtas. E descendo conforme o relevo da montanha. Na aula passada, nós falamos sobre os materiais, falamos sobre o que se pinta primeiro, os planos do fundo nós vamos pintando primeiro, porque depois o outro vai dando acabamentos. Estão lembrados?
a minha referência está sempre aqui perto de mim. E vocês percebam que na referência eu tenho muito claro aqui. E conforme ela vai encostando no telhado, perto desta árvore, existe uma árvore aqui, ela vai dando uma escurecidinha, certo? Podemos passar um pouco por cima da árvore, não tem problema, porque depois, na hora que eu vier com os verdes, cobre. Agora eu vou começar a pegar um pouquinho daquela mistura de cima. Um pouquinho mais de azul cobalto com o sépia que eu escureci. Ele vai ficar um cinza meio azulado. Pinceladinhas curtas. Lembrando que eu troquei de pincel. Peguei um pincel menor. Não misturar muito as tintas, não alisar, né? E assim também, nada precisa ser muito perfeito nesse estilo, nem o fundo, nem o casario, é uma pintura mais livre, mais solta. Vamos escurecer um pouquinho mais. Pronto. Tá? A montanha já está preenchida. Vamos aproveitar agora e já vamos fazer essa árvore. Para fazer essa árvore, eu vou usar um pouquinho do amarelo limão. Vou usar aquela tinta azul que eu estava procurando, que é o gris de paine. O gris de paine é um azul bem escuro, que ele dá um tom de acinzentado. Então eu peguei o amarelo, peguei o gris de paine, que é um azul escuro, né? Vamos pôr um pouquinho do verde Vessier, tá? Só para dar uma leve tonalidade com verde. Vamos começar com a parte de baixo, nós vamos escurecer toda essa parte aqui para depois ressaltar os troncos. Nós vamos usar o gris de paine, que é aquele azul acinzentado que eu comentei. Não precisa ser nada certinho, porque o estilo que a gente está fazendo não exige. É um estilo impressionista. Pinceladas curtas. É muito importante também, por exemplo, para você ter a noção de como fazer uma árvore. Quando estiver caminhando onde tem árvores, tá? Presta atenção que aonde a luz bate, essa aqui não vai dar muito para vocês perceberem isso, porque ela está lá longe. Mas aonde a luz bate, tem mais luz, aonde a luz não bate, são os escuros. E isso vai formando o relevo, para não ficar aquela árvore chapada. Olha lá, não escureci. Vou apenas limpar com o tecido, não preciso lavar o pincel. Agora, pegando um pouquinho do verde Vessier com o amarelo limão, eu vou montar a copa da árvore.
Essa ainda é a parte escura, depois onde tem maior incidência de luz, nós vamos clarear com amarelo limão. Pinceladinhas curtas, vai formando a copa da árvore. O exercício bom para sempre vocês terem a noção de como é uma copa da árvore é o que eu falei. Saiu na rua, preste atenção na formação das árvores. Ela não é certinha, olha, isso já é o fundo escuro da minha árvore, tem a parte de cima. Bem clarinha, ó, quase só uma sugestão. Tem lugar que eu deixo mais tinta. Depois existem outras maneiras de se pintar a árvore. Eu vou ensinar também nas próximas aulas. Essa aqui é mais pro estilo que nós estamos trabalhando, estilo impressionista. Onde não se misturam muito as tintas, né? Onde a gente consegue um leve degradê, mas só com as diferentes tonalidades de tintas. Não é alisando, é colocando tinta. Ainda está muito molhado para a gente dar a iluminação com o amarelo limão, mas a gente já vai deixar levemente colocado. Quando ela estiver um pouco mais seca, a gente volta e retoca para dar mais amarelo. Percebam que lá no fundo existem troncos, a iluminação do tronco. A gente pode dar essa iluminação só com o branco agora, porque a árvore está distante. Vamos pegar um pouquinho daquele sépia que nós usamos para escurecer a montanha. Em um dos lados do meu tronco branco, eu venho e faço uma sombra com o sépia para dar mais volume ao tronco da árvore. Ali ficou muito largo, eu vou atirar um pouco, aplico um pouquinho de branco. Volto, refaço minha sombra. Tá? Quando ela estiver um pouco mais seca, nós vamos retomar essa árvore para dar o amarelado das copas. Começar o casario lá do fundo. Percebam que ele está bem claro lá no fundo. Depois, conforme eu venho avançando à frente, eu vou escurecendo mais a minha tela, porque aí eu tenho, me dá a sensação de profundidade, como se eu pudesse entrar dentro da tela. Então vamos lá.
começar essa aqui ao fundo. Ela tem um cinza nessa lateral que eu já vou aplicar. Branco com um pouco de sépia. Não precisa também, não é porque a parede lá da casa é lisa que eu posso deixar manchado com as minhas pinceladas, que é o estilo que eu estou usando aqui. Cruzando as pinceladas, para parecer um reboco na parede, né? Não. Essa parede da frente ela é bem mais clara. Eu vou usar, além do branco e dessas cores que nós estamos usando na nossa paleta, um pouquinho do pele, que ele é puxado um pouquinho mais para o amarelo. Aqui. Pode carregar na tinta. Geralmente, quando a parede toca o chão, ela é mais escura, porque a chuva vai manchando, né, das pingueiras, então vai manchando a parede. Beiral da casa. Vamos lá. Já escureci. Vou colocar na minha paleta também um pouquinho de terra de siena, terra de siena queimada, que é um cor de barro, um cor de tijolo avermelhado. Terra de siena queimada. Volto com o meu sépia. E vou fazer o beiral da casa, o beiral da casa mais escuro. Mais escuro perto do telhado e vai clareando conforme vai se distanciando do telhado, porque vai pegando mais claridade. Lá no beiralzinho lá do telhado, nós vamos passar uma base sépia, que é a beiradinha de dentro, do lado de dentro das telhas. Agora nós vamos preencher o telhado todo. Vou limpar o pincel agora na minha terebentina. Atenção, vou ensinar um truque para vocês. A terebentina, eu tenho a terebentina aqui. Eu vou tirar o excesso, toda vez que for limpar o pincel mesmo. Eu vou tirar o excesso da tinta, vou molhar só a ponta do pincel na terebentina. Geralmente a gente é acostumado a limpar pincel assim. Afunda o pincel lá dentro e roda. A tinta vai ficar toda lá dentro. Só que se eu for trabalhar com o branco, a tinta que ficou lá dentro vai impregnar o meu branco daquela cor. Então, para que isso não aconteça e o meu líquido permaneça sempre limpo, eu só encosto a cerda no líquido. Porque encostando a cerda no líquido, a cerda suga a terebentina para cima. Aí você vem e seca fechando as cerdas, ó. Mais uma vez.
Você pode limpar quantos pincéis você quiser e teu líquido sempre vai continuar transparente. Você não vai depositar tinta lá dentro. Então nunca coloque o pincel todo lá dentro e gira, tá? Só encosta no líquido e seca no pano de limpeza. Vamos usar o cor de carne no telhado. Pinceladas curtas também, ó. Mesma coisa da montanha, pegando o sentido da caída do telhado. Não precisa alisar muito, não precisa ficar perfeitinho, porque esse estilo são pinceladas soltas, excelente para quem está começando e é uma das pinturas mais valorizadas. Tá? Vamos dar com terra de siena queimada, vamos escurecer a comunheira da casa. Comunheira, vocês sabem o que é, né? É aquela parte mais alta lá do telhado. Com pinceladas bem curtas, vamos dar umas manchadinhas só para representar as telhas, não é para desenhar uma telha perfeita. Sempre no sentido da caída do telhado. Tá? Agora nós vamos dar uma iluminada com a cor alaranjado. Cuidado com o alaranjado, que existe alaranjado de cádmio, alaranjado de cromo e simplesmente alaranjado. Vou limpar o pincel. Cor alaranjado sempre dá vida à tela, as cores fortes. Um pouquinho de branco, uma luz ou outra no telhado. Nossa casa lá do fundo tá pronta. Eu só vou dar uma pequena escurecida aqui no barraco da casa, onde ela encontra a rua. Choveu muito esse ano e embolorou um pouquinho. Tá? Vamos para casa que está à frente dessa, que já vai dar acabamento na outra. Vou começar com o branco, pincelada curta, pode carregar na tinta. Sempre dando acabamento ao fundo, a casa que está ao fundo. Vamos pegar um pouquinho do cor de carne para manchar a beirada. Ó, pinceladas aleatórias, não é para alisar, é
como se fosse uma casa rebocada. Essa que eu estou usando agora para escurecer um pouco mais é terra de siena queimada. E ainda, para manchar mais ainda, eu vou usar um pouquinho do sépia. Cuidado com as tintas escuras, elas são perigosas. Se você carregar muito, ela acaba cobrindo toda a cor clara que você colocou ao fundo. Tá? A parte de cima, onde faz sombra, nós vamos fazer um cinza. Puxa um pouquinho do branco com um pouquinho do preto. Ela você vai fazendo o cinza na tonalidade que você quiser. Sempre mais escuro conforme vai chegando perto da telha e mais claro onde vai adquirindo mais luz na parede. Depois na hora dos acabamentos, se você quiser trabalhar umas manchas mais claras, é só você vir trabalhando com o branco por cima. Nós vamos usar uma cor agora. Bom, primeiro vamos fazer a beirada bem escura do telhado. Nós vamos usar o sépia e um pouquinho do terra de siena queimada. Eu estava com o pincel número 10. Agora nós vamos trocar pelo pincel número 6, que a área é um pouquinho menor. Vou pegar um pouco de cada uma das tintas, um pouco do sépia e um pouco do terra de siena queimada. Vou preencher todo o beiral da casa. Nada muito reto, nada muito perfeito. Voltando com o pincel número 10, eu vou fazer esse meu telhado puxado para o cinza. Mesmo cinza que eu usei ali para fazer a sombra do telhado, mas com pequenos toques de cor de carne também. Vou acrescentar um pouquinho de cor de carne. Dá umas luzes com branco. Umas manchas para aparentar um telhado velho. Vamos limpar o pincel.
Vamos pegar um pouquinho do azul hortênsia. Vamos fazer as portas e janelas dessa casinha que a gente está trabalhando com azul hortênsia. Pegar o pincel número 6, que esse aqui é muito grande. Podemos preencher toda a janela. Depois a gente dá as sombras e luzes. É muito importante a sombra e luz ter mais de um tom em cada elemento da pintura. Porque se eu coloco só azul, não me dá volume. Eu vou ver apenas um buraco. Como eu disse, não precisa ser nada perfeito. Com o gris de paine, que é aquele azul acinzentado, vamos fazer umas manchas onde não atingiu a luz. Vocês perceberam que nesse estilo são só manchas. Na verdade é teu cérebro que vai formar uma porta perfeita, uma janela perfeita, porque aqui na tela é só mancha. Agora vamos dar a luz em alguns pontos. Como eu falei, não tem problema que em alguns lugares fica acúmulo de tinta, relevo. A porta e a janela não estão perfeitas no fazer, mas quando você olha a tela, o teu cérebro lê que é uma porta, é uma janela. Bom, o próximo passo seria o nosso casarão principal, mas nós vamos dar mais um descanso. Daqui a pouco a gente volta com a continuação da aula, tá? Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouquinho a gente continua, tá? Por enquanto, muito obrigado, até a próxima.